Capítulo 2, no versículo 8 em seguida. Uma carta à igreja de Esmirna. Amém? Glória a Deus. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Achou? Capítulo 2, versículo 8 em seguida, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós já oramos pelas águas. Amém? E Deus agora vai falar conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Livro de Apocalipse, todos achou o último livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 8. Todos acharam? Diga glória a Deus. Leamos a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escrevo isto, diz o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua luta, ou seja, a tua tribulação e a tua pobreza. Um parênteses, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós nas prisões, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Amém? Pode sentar e bate palma para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmão, o apóstolo São Paulo, ele passou pelas 7 igrejas da Ásia, e agora ele escreve, aleluia, João na ilha de Patmos. Ele teve uma visão, aleluia, e o Senhor deu autoridade para escrever uma carta para a igreja de Esmirna. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, o Senhor conhece a sua fraqueza, o Senhor conhece a sua luta, ou seja, a sua tribulação. Mas o Senhor diz que Ele conhece a nossa pobreza, e abriu um parêntese e escreveu: mas tu és rico. Irmão, porque o Senhor, Ele escreveu e Ele conhece a nossa luta, conhece as nossas aflições, conhece a nossa pobreza, e abriu-se um parênteses e escreveu: mas tu és rico. O Senhor, Ele conhece a tua luta, a tua dificuldade, mas Ele conhece um depósito que Ele depositou sobre a sua vida, que chama o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Talvez você não tenha riqueza terrena, mas o Senhor diz que tu és rico. Ou seja, a palavra de Deus, a unção de Deus, quando Deus apareceu para Salomão, Salomão pediu: Deus, me dai sabedoria para tomar conta deste povo. E a Bíblia diz que a sabedoria trouxe riqueza para Salomão, ou seja, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o temor da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a igreja de Esmirna está passando por uma grande aflição, mas o Senhor disse: olha, aquele que vencer não será, aleluia, não sofrerá dano da segunda morte. Eu quero dizer para você que o tempo que nós estamos na terra, irmãos, aleluia, talvez para você está demorando a vida de Jesus, mas eu quero dizer para você que Jesus não tarda e nem falha. Ele chega na hora exata na vida do cristão. E o Senhor diz que conhecia a tribulação daquele povo. Ele conhece a nossa tribulação, a sua aflição e a nossa tristeza. Mas o Senhor diz que nós somos ricos. Por que será que o Senhor diz que nós somos ricos? Porque nós temos a graça de Deus, irmão. O Espírito Santo, como Deus falou para Pedro, diz: Pedro,
ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Irmão, naquele cenáculo havia mais de 500 homens aguardando a promessa de Deus. Mas sabe quantos receberam? 150. Menos da metade receberam a promessa de Deus. Irmão, não seja, aleluia, não seja só um chamado, mas seja um escolhido. Não seja só um participante, mas seja um que cumpre a palavra de Deus. Talvez você ouviu uma pregação, Deus cobrou de você, você disse: ah, Senhor, eu vou obedecer. A Bíblia fala acerca de um homem que tinha uma vinha. Aleluia, esse homem chamou seus 2 filhos e disse: meu filho, eu preciso que você vá lá na minha vinha e cuide da minha vinha. Olha, vai lá, limpa, cuida dela. E aquele filho olhou para o pai e disse: pai, eu vou lá cuidar da sua vinha. E ele olhou para o outro filho olhou para ele e disse: pai, eu não vou. Irmão, mas chegou a hora de aquele filho que disse que ia, o filho não foi. E aquele que disse que não ia, foi. Por isso que a Bíblia diz: muitos chamados e poucos são escolhidos. A Bíblia fala, irmão, muitos chamados e poucos escolhidos. Por isso que a Bíblia fala acerca das virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E a Bíblia fala mais ainda, irmãos, aleluia, que todos aqueles que se habilitam a entrar nesse exército, não olhe para trás. Ou seja, não olhe para o que deixou no mundo. Quando você olha, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus falou para Ló: sai você e a sua família, não leva nada, pode ir que eu te abençoarei. Irmão, mas o crente às vezes quer olhar para trás e ver que deixou alguma coisa para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, queria voltar porque deixou riquezas, e ela se tornou uma estátua de sal. Ela perdeu a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus, nosso Pai, Ele te escolheu não para você olhar para trás. Ah, não, eu estava no mundo lá, eu tinha riqueza. Eu estava no mundo, eu não passava essa aflição. Eu estava no mundo, eu tinha um carro do ano bom. Irmão, não olhe para o mundo, irmão. Jesus tem coisa preciosa na frente para você. A Bíblia diz que muitos perderam a promessa de Deus, irmão. Se nós examinar a Bíblia Sagrada, Saul foi ungido rei porque o povo de Israel queria um rei para governar, e o Senhor levantou Saul como rei. E, olha, irmão, Samuel era sacerdote. Saul tomava conta do reino, governava o povo, e Samuel era sacerdote. Samuel foi até uma cidade só, olha, Saul: ficai em Gigal até que eu volte. Eu voltarei e prestarei um holocausto a Deus, mas você não saia de Gigal. A Bíblia diz, irmão, por causa de algumas horas Saul não foi confirmado o reino deles eternamente. Não ia faltar sucessor no reino de Saul. Mas quando ele viu que o povo estava abandonando ele, ele fez o holocausto. Diz: não, eu vou fazer um holocausto e apresentar a Deus. Quando ele estava apresentando a Deus, Samuel chegou. Saul, que nos fez, Saul? O seu reino ia ser confirmado eternamente. E agora Deus fala para Samuel: Samuel, vai ungir outro rei para Israel. Se Samuel: não, meu Deus, se eu falar para Saul, Saul me mata. Como é que eu vou ungir outro rei para Israel se Saul é rei? Irmão, quando Davi foi ungido rei, quando às vezes o crente já está com a bênção na mão, mas falta o embolsamento da bênção. Quantos estão aqui são missionário e pastor da obra de Deus, escolhido por Deus, mas falta o embolsamento da bênção sobre a sua vida? Davi, irmão, sofreu 21 anos de uma coisa chamada, é o pior castigo do ser humano, a rejeição. Até seu pai rejeitava Davi. Davi sofreu de rejeição. Sabe o que é rejeitar? Rejeição é todo mundo deixar você de canto, mas Deus estava olhando para Davi. Talvez quando olha na igreja, diz: aquele ali não vai fazer nada na igreja, aquele ali é o menor, e Deus já está de olho nele.
Deus já está de olho nela. Talvez não aquela criança ali, aquela criança não vai ser nada, já está de olho nela. Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E quando o urso foi comer as ovelhas do seu pai, Davi foi em encontro e lutou contra o urso e derrotou. A Bíblia diz, irmão, que um leão se levantou para comer as ovelhas do seu pai, e Deus tudo lá do céu vendo. Ele foi lá e lutou contra o leão. E Deus olhou para o coração de Davi. Já pensou pelas almas que esse homem vai fazer? Já pensou que pelo povo de Israel que esse homem vai fazer, irmão? Se lutou pelas ovelhas, não deixou as ovelhas. Quantas vezes, irmão, tem pessoas jogando as ovelhas na mão do urso, né? Jogando ali para morrer. E Deus, irmãos, Deus veio para unir e para resgatar. Palmas que louve a Deus. Aleluia.